Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou dar continuidade com vocês na nossa playlist de termologia. Vou falar a respeito da curva do aquecimento ou do resfriamento e também vou falar do diagrama de fases. Então, bora comigo. Bom, primeiro eu quero que vocês imaginem essa situação aqui. Eu tenho um pote, aí eu coloquei várias pedras de gelo aqui e mergulhei um termômetro. Aí eu fui lá no termômetro, olhei, lá deu menos 10 graus Celsius. Aí eu vou e faço o quê? Eu vou e ligo um fogo embaixo desse pote. Esse fogo vai começar a ceder calor para esse recipiente que vai ser transmitido para o gelo e o gelo vai começar a esquentar. Quando o gelo começa a esquentar, eu observo que o termômetro aqui deu 0 graus Celsius e o gelo começa a derreter. Então, primeiro, eu consigo observar um aquecimento do gelo que foi de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. Aí eu olho sempre para o termômetro, o gelo está derretendo, está virando líquido, mas lá no termômetro continua dando 0 graus. Então ocorre um segundo processo, que é o processo de fusão do gelo, que a temperatura vai permanecer constante a 0 graus, até que esse gelo se transforme totalmente em água. Beleza, se transformou em água. Aí eu tô olhando lá 1 grau Celsius, um tempinho depois eu olho, lá tá dando 80 graus Celsius. Eu olho lá, tá 100 graus Celsius. Esse então é a terceira fase, quando eu aqueço a água de 0 a 100 graus Celsius. Então já não é mais gelo. Era gelo, eu aqueci de menos 10 até 0 graus Celsius. Depois entrou no estado de fusão. Estava passando de gelo para água. Nesse estágio, não houve aumento de temperatura. Entrou para a terceira etapa. Nessa terceira etapa, começou o aquecimento da água, até atingir 100 graus Celsius. Quando atinge 100 graus Celsius, essa água começa a virar vapor. Não é verdade? Essa vai ser a quarta etapa. A etapa de vaporização ou ebulição. E vai continuar constante em 100 graus Celsius até que a água vire completamente vapor, tá? Enquanto a água não se transformar toda em vapor, a temperatura não vai se elevar. Vamos imaginar que tem uma tampa, né? O vapor continua ali dentro do recipiente. Ele não saiu, tá? Aí começa-se a esquentar o vapor. E esse processo de esquentar o vapor é o meu quinto processo, que ele aquece de 100 graus Celsius até uma temperatura infinita, né? Eu posso continuar aquecendo aquele vapor até chegar num ponto crítico. Mas isso não é importante para a gente nesse momento. Beleza, então eu tinha gelo. Quando eu coloquei o termômetro lá, eu vi que o gelo estava menos 10 graus Celsius. Poderia estar um valor menor? Poderia estar menos 20, menos 100, não importa. Estava negativo, menos 10 graus Celsius. Chegou a 0 graus. Quando chegou a 0 graus, entrou no estágio de fusão. Fusão, permanece a temperatura constante a 0 graus Celsius até se transformar toda em água. Transformou em água, aquela água começa a ser aquecida, ou seja, a temperatura começa a se elevar e se eleva até 100 graus Celsius. Quando chega em 100 graus Celsius, eu entro no estágio de vaporização ou ebulição, ou seja, toda aquela água vai se transformar em vapor. Depois que toda a água se transformou em vapor, eu começo a aquecer aquele vapor. Aí vai de 100 graus Celsius até um ponto crítico, tá? Que não vai ter mais como aquecer. Beleza? Beleza. Então essas são as 5 etapas.
E essas 5 etapas eu posso representar graficamente, que vai ficar assim, ó. Beleza, eu tenho aqui em pé a temperatura e eu tenho aqui deitado a quantidade de calor. Beleza? Beleza. E eu observo que essa quantidade de calor utilizada para aumentar a vibração, ou seja, a agitação das moléculas, para que assim aumente a temperatura. Isso vai apenas até um certo ponto, que pode ser esse caso aqui, ó. Nesse ponto aqui de menos 10 graus Celsius, a quantidade de calor era 0. Aí eu fui aumentando, fui cedendo calor para a água nesse caso. Aí essa quantidade de calor foi aumentando a vibração, a agitação molecular, consequentemente, temperatura, grau de agitação das moléculas. Se eu cedo calor e eu aumento essa vibração, eu estou aumentando a temperatura até chegar nesse ponto. E eu observo que essa subida ela corresponde à parte sólida. Tá? É a parte sólida. Aí eu vejo que nesse ponto aqui, a temperatura se mantém constante. Que é quando? Que é quando ela está na fase sólida mais líquida. Ou seja, está na fusão. Aí depois, quando chega nesse ponto aqui, que já se transformou em líquida, a temperatura vai subindo conforme eu vou cedendo mais e mais calor, o grau de agitação das moléculas vai aumentando até chegar num determinado ponto, que é justamente esse ponto aqui, ó, quando atinge 100 graus Celsius, que vai parar com o aumento da temperatura. Por quê? Eu vou estar na parte do líquido mais o gasoso, ou seja, mais o vapor, tá? Aí depois, quando se transformar tudo em gás, quando se transformar tudo em vapor, eu vou cedendo mais calor, vai aumentando o grau de agitação, ou seja, vai aumentando a temperatura do gás ou do meu vapor. Beleza? Beleza. Nós sabemos que o calor latente é a quantidade de calor necessária para 1 grama de um determinado líquido mudar de fase. Eu observo que nesse ponto aqui eu tenho uma mudança de fase, não é verdade? Então aqui eu teria um calor latente. E eu sei que o calor latente dessa parte de sólido mais líquido é 80 calorias por grama. Depois, nessa outra parte aqui, eu tenho quando eu passo de líquido para gás. Então, também tem um calor latente, que nesse caso, quando passa do líquido para o vapor, do líquido para o gás, é 540 calorias por grama. E eu quero que vocês observem o seguinte, olha só, o tempo necessário, a quantidade de calor cedida para passar do sólido para o líquido é muito menor do que a quantidade de calor cedida para passar do líquido para o gasoso. Por que isso? Por quê? Porque o calor necessário para 1 grama de água passar do sólido para o líquido é apenas 80 calorias. Já no caso do líquido para o vapor, já são 540 calorias, ou seja, precisa de muito mais calor, precisa receber muito mais calor para mudar o estado de líquido para vapor. Beleza? Beleza. Essa é a curva do aquecimento. E nós temos também a curva do resfriamento, que é, em base, a mesma coisa, só que é o inverso. Vamos supor que eu tivesse aqui dentro desse recipiente, ao invés de gelo, eu tivesse vapor. Eu coloquei o termômetro lá, estava dando 110 graus Celsius. Aí eu fiz com que aquele vapor perdesse calor. Conforme ele foi perdendo calor, ele chegou a 100 graus Celsius, que é quando ele passou do vapor para o líquido. Aqui eu tinha o vapor,
chegou em 100 graus Celsius, passou de vapor para líquido. Aí ele permaneceu assim até um certo ponto. Depois foi caindo, porque ele foi cedendo mais calor, ou seja, ele estava no estado líquido. Foi cedendo, cedendo, cedendo e cedendo. Até chegar nesse ponto, que é uma mudança de estado. Líquido mais sólido. Aí foi cedendo calor até chegar nesse ponto. Chegou nesse ponto, foi diminuindo novamente a temperatura por estar apenas no estado sólido. Vamos ver um exemplo para a gente poder fechar essa questão da curva do aquecimento e do resfriamento? Vamos lá. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura observada no aquecimento de uma determinada substância. Aí está o gráfico, temperatura pelo tempo. Beleza? Relacione as colunas com as informações a respeito do gráfico em questão. Bom, a primeira coisa que eu vou observar o gráfico, que se existe variação de temperatura, não há mudança de fase, tá? Então, nesse caso aqui, eu teria um sólido, um líquido e um vapor. Beleza? Beleza. Nesses casos retinhos, eu tenho o quê? Um sólido mais líquido e, nesse caso aqui, um líquido mais vapor. A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida. A substância permanece sólida aqui, ó, entre 20 e 10 graus Celsius, ó, entre 10 a 20 graus Celsius. Então, esse aqui é a preposição 1. Faixa de temperatura em que a substância permanece totalmente líquida. Totalmente líquida está aqui, ó, entre as temperaturas de 20 e 40 graus Celsius. Então, 2 está aqui. Temperatura de ebulição. Ebulição é a parte que o líquido está se transformando em vapor. Está aqui a temperatura, ó, 40 graus Celsius. Então, esse aqui é o 3. Temperatura de fusão. Está passando de gelo para líquido. De gelo para líquido está aqui, ó. Temperatura 20 graus Celsius. Ou seja, esse aqui é o 4. Tempo que a fusão demora. Bom, a fusão ocorre aqui, ó, no sólido mais líquido. Se eu observar, ó, ela começa em 10 minutos e termina em 20. Ou seja, demoram-se 10 minutos para passar de sólido para líquido. Então, essa aqui é a 5. Tempo em que a substância permanece líquida. Líquida está aqui, ó, de 20 até 40. De 20 a 40, eu tenho 20 minutos. Ou seja, essa daqui é a preposição 6. Então, está relacionada a primeira coluna com a segunda. Vamos ver agora o diagrama de fases. Mas se está gostando, já deixa o gostei, se inscreve aqui no canal, ajuda esse canal a crescer e bora comigo ver o diagrama de fases. A uma primeira vista, parece um bicho de 7 cabeças, né? Tudo bagunçado, umas curvas para lá, outras para cá, outras para ali e para cá. Mas não é muito isso. Eu tenho certeza que a maioria de vocês deve estar pensando o quê? Só a temperatura é responsável pela mudança de estado físico. Ah, sim, né? Por quê? Eu pego um gelo, se eu aquecer ele, eu vou aumentar a temperatura dele. Ele vai passar de sólido para líquido. Beleza. Mas como eu faria para derreter essa pedra de gelo sem que eu aqueça aquilo, sem que eu altere a sua temperatura? Muito simples. Eu poderia fazer isso aumentando a pressão naquele gelo. A pressão também pode ocasionar a mudança de fases. Mas vamos com calma para a gente poder entender isso bem. Olha só, eu tenho aqui em verde a minha curva da fusão. Ou seja, em cima dessa linha, qualquer ponto que eu pegar em cima dessa linha verde, eu vou estar tendo a fusão. Ou seja, eu vou ter, ao mesmo tempo, convivendo ali em sociedade, digamos assim, a fase sólida e a fase líquida. Ou seja, o sólido está virando líquido.
em qualquer ponto em cima desse verde. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto está aqui, ó, um pouquinho depois entre 0 e 0,01 graus Celsius. Esse ponto aqui, ele está justamente entre a fase sólida e líquida. Agora, se eu vir nessa linha azul e pegar esse pontinho aqui, ó, exatamente esse ponto aqui, ele está a 100 graus Celsius e uma pressão de 1 atm. É igualzinho matemática, plano cartesiano, né? Então, quer dizer que nesse ponto aqui, eu tenho a fase líquida e gasosa ao mesmo tempo. Agora aqui, em vermelho, eu tenho a curva de sublimação, ou seja, vai estar convivendo em paz em cima dessa curva. Qualquer ponto que eu pegar exatamente em cima dessa linha vermelha, eu vou ter a fase sólida e gasosa unidas, as duas ao mesmo tempo, tanto sólido quanto gasoso. E existe também o ponto triplo, que é esse ponto aqui, ó. O que é esse ponto triplo? É o único ponto em todo esse gráfico em que eu vou ter convivendo ali a fase sólida, líquida e gasosa ao mesmo tempo. Eu vou ter os 3 estados físicos da matéria interagindo ao mesmo tempo. Ou seja, eu vou ter um líquido, um sólido e um gasoso exatamente ao mesmo tempo. E que ponto é esse? É quando a minha temperatura for 0,01 graus Celsius e a minha pressão for igual a 0,006 atm. Aí eu vou ter líquido mais sólido mais gasoso, tudo ao mesmo tempo. Mas vocês lembram que no início, quando eu estava falando do diagrama, eu tinha como passar do estado sólido para o estado líquido sem que eu alterasse a minha temperatura? Olha só essas regiões que eu vou pintar para vocês aqui, ó. De rosa, vermelho ali, eu tenho a minha região em que qualquer ponto ali dentro eu vou ter o estado sólido. Qualquer ponto aqui dentro eu tenho o estado sólido. Essa regiãozinha em amarelo, qualquer ponto que eu pegar aqui, eu vou ter o estado gasoso. Beleza. Show de bola, professor. E nesse azul, qualquer ponto que eu pegar aqui, eu vou ter um estado líquido. Qualquer ponto no vermelho, sólido, qualquer ponto no azul, líquido e qualquer ponto no amarelo, gasoso. Vamos supor que o meu gelo esteja aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, em que eu tenho uma pressão de 0,006 atm, tá? Esse ponto P aqui. Eu tenho uma pressão de 0,006 atm e uma temperatura, vamos dizer que de 0,0005 graus Celsius. Vamos supor, tá? Supor que seja essa temperatura aqui. Beleza, professor? Eu não quero mexer na temperatura, mas eu quero que esse sólido vire líquido. O que eu vou fazer? Eu vou permanecer com essa temperatura, 0,05 graus. Mas eu vou aumentando a pressão. Aumento, até chegar aqui, ó, em 1 atm nesse ponto Q. Se eu observar, esse ponto Q está na parte azul. Ou seja, sem alterar a temperatura, permanecendo em 0,05 graus Celsius, elevando apenas a pressão, eu saí do estado sólido e entrei no estado líquido. Ah, professor, eu sou meio doido. Quero passar do sólido para o gasoso sem alterar a temperatura. Eu vou pegar nesse ponto P, que é onde está o meu gelo, e vou diminuindo a pressão. Diminuo, até chegar nesse ponto aqui. Vamos supor que nesse ponto seja 0,001 atm. Vamos fingir que é isso. Então, eu estava com uma pressão de 0,06 atm e fui diminuindo ela até 0,01. Mas sem mexer na temperatura. A temperatura continua 0,0005 graus
Celsius. E eu observo que esse ponto W, por exemplo, ele está lá no amarelo. Quando está no amarelo, ele está no estado gasoso. Ou seja, eu consigo que um gelo fique líquido apenas mudando a pressão e eu consigo que esse mesmo gelo fique gasoso apenas diminuindo a pressão. Então, esse é o diagrama de fases. Eu tenho que saber que essas curvas são as curvas de fusão, vaporização e sublimação. Eu sei que no cantinho vermelho, qualquer ponto que eu pegar vai estar no estado sólido. A linha azul, qualquer ponto que eu pegar vai estar no estado líquido. E no amarelo, qualquer ponto que eu pegar vai estar no estado gasoso. Muito bem, por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Assista esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui. E compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!